Fala galera, beleza? Meu nome é Mário Mazzotti e eu tô aqui de novo com esse monte de bugiganga da China que vocês já devem ter visto nos meus outros vídeos. Hoje eu quero fazer uma primeira montagem nesse computador com algumas peças para a gente ver como que vai ficar o rendimento. Deixa eu explicar para vocês. Se vocês não viram minhas lives, e eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês conferirem, eu comprei essa placa-mãe para 2 processadores, 4 pentes de 16 GB da Gloway e 2 Xeon E5 2620 V3. Como vocês devem saber, uma máquina com 2 processadores não é uma máquina gamer, não é uma máquina para jogos. Então minha ideia aqui hoje é fazer uma primeira montagem dessa máquina, só que só com um processador e só com 2 pentes de memória. Então a ideia é nós vermos como que fica o desempenho. Eu vou fazer alguns benchmarks de CPU e rodar alguns joguinhos. Mais pra frente eu vou postar mais vídeos com mais benchmarks de jogos específicos para cada jogo. Hoje a ideia é a gente dar uma olhada geral em como é que vai ficar. Galera, vamos falar um pouquinho sobre as especificações que vão ficar essa máquina então. Para começar, é essa placa-mãe Dual Socket, que nós vamos popular só um dos processadores, é o modelo ZX DU99D4, que veio lá da China. Vamos usar uma Radeon RX 580 da ASUS, um cooler Deepcool GAMEX 400, uma fonte MWE Bronze da Cooler Master de 650 watts, 2 pentes de memória da Gloway de 16 GB DDR4 2400, que vão rodar com um clock um pouquinho limitado por conta dos nossos processadores, ou melhor, do nosso processador, um Xeon E5 2620 V3, pasta térmica Rise Mode Silver Frost, uma pasta térmica bastante custo-benefício, vamos dar uma olhada como ela se comporta, e por fim, um SSD PM981A da Samsung. Tudo isso dentro desse gabinete aqui, que é o Sharkoon Pure Steel modelo RGB. Muitas dessas peças elas foram garimpadas na internet e a gente conseguiu por preços muito legais. Mas vocês já devem estar pensando aí, putz, mas não tem custo-benefício nisso? Essa fonte custa caro, esse gabinete custa caro, o SSD não é um modelo barato? Sim, pessoal, essas peças elas são o parcial de um computador que não vai ter finalidade de jogos, tá? A ideia aqui é a gente colocar o segundo processador, vai ter mais um cooler, vai ter mais 2 pentes de memória. Esse não é o setup final. Mas com esse setup, a gente consegue ter uma boa ideia de quanto que é o desempenho de uma RX 580, que é uma queridinha do custo-benefício da galera, e não é muito longe da RX 570, com o Xeon E5 2620 V3, que é o processador, honestamente, com o melhor custo-benefício entre os Xeons que estão vindo na China. Mesmo hoje, está custando um preço excelente, tá? Então, vamos montar essa máquina, vamos dar uma olhada quanto que ela custou no final, quanto que ela desempenha em jogos e vamos falar sobre o quanto que daria para pagar a menos se a gente pegasse uma placa-mãe mais simples, se nós pegássemos uma fonte que não está superdimensionada. Essa fonte aqui ela é para aguentar os 2 processadores rodando, ela é uma fonte com uma capacidade bem acima do que a gente realmente vai precisar. Então vamos dar uma olhada como é que ficaria esse setup e ver quanto que ficaria um setup mais barato e que vocês conseguem comprar hoje. Galera, vamos então começar a nossa montagem dessa máquina. Deixa eu mostrar aqui para vocês a placa-mãe. Essa aqui é a nossa placa-mãe made in China. Esse é o modelo Dual Socket de entrada, mas ela já custa um bom tanto a mais do que as placas-mãe para um processador só. Então, assim, apesar de tudo, ela de fato é um modelo de entrada, ela tem algumas limitações. A principal delas é que apesar de ela ter 8 slots de memória, 4 para cada processador, a gente só consegue usar memória em dual channel. Então é por isso a escolha de usar só 2 pentes de memória para esse setup. Então vamos começar aqui colocando as nossas peças na placa-mãe. Vocês já devem ter visto, se não viram, eu vou deixar o link para vocês assistirem meu vídeo sobre os processadores da China. Esse aqui é o Xeon E5 2620 V3, ele é o melhor custo-benefício de longe dos processadores lá, vou deixar as especificações aqui na tela, mas basta a gente saber que ele tem 6 núcleos, 12 threads, tem um clock base de 2.4 GHz e ele consegue rodar até 2.6 em todos os núcleos em regime original, tá? Eu não vou cobrir nesse vídeo o unlock do turbo. O que é o unlock do turbo? É fazer o processador rodar com o clock limite dele em todos os núcleos, que para esse caso seria 3.2 GHz. A minha intenção aqui é mostrar de fato como que vai ficar uma máquina se você pedir hoje as peças na China, montar e colocar para rodar.
Na sequência aqui nós temos as memórias, já falei sobre esses modelos em outro vídeo também. Essas daqui são as memórias de entrada da Gloway. O clock padrão dela é 2.400 MHz, porém o Xeon E5 2620 V3 é limitado a 1.866 MHz. Apesar disso, a memória roda com um CL já um pouquinho mais baixo de fábrica, porque ela tem no SPD dela uma programação para rodar com o clock de 1866. Na sequência, galera, nós vamos instalar o nosso SSD, que é o PM981A da Samsung. Pessoal, esse daqui é o modelo OEM, que é mais ou menos equiparável com o 970 EVO. As taxas de leitura e escrita sequencial dele são um pouquinho mais baixas, isso é uma limitação de fábrica, porém ele tem excelentes números de escrita aleatória, ele é um SSD definitivamente de nível mais alto do que os que a gente encontra lá da China, da Asgard, da Kingdian, tá? Inclusive, ele é um modelo um bom tanto mais caro. Nós conseguiríamos para uma máquina gamer modelos mais em conta, modelos mais baratos que não há necessidade de tanto desempenho. Agora, pessoal, a gente parte para a nossa aplicação da pasta térmica. Esse modelo de pasta térmica aqui é o Rise Frost, da Rise Mode, ela é fabricada no Brasil e tem um custo-benefício bem legal. Não é uma pasta térmica de alto desempenho, não é uma MX4 da vida, porém, mesmo com o Turbo Unlock, esses processadores eles têm um TDP bastante controlado, eles não são processadores assim com um TDP altíssimo. Então a gente pode confiar que essa pasta térmica aqui vai ser mais do que o suficiente para o nosso setup. Se você quer uma pasta térmica para overclock, para qualquer outra coisa, existem modelos melhores. Legal? Pessoal, sobre o cooler. Nosso cooler é o Deepcool GAMEX 400. Esse cooler aqui, ele saiu com um excelente custo-benefício quando nós compramos, a gente garimpou ele na internet e eu recomendaria ele de olhos fechados, porém tem uma pegadinha. A Deepcool acabou de lançar um modelo novo desse cooler, o modelo V2 dele. O GAMEX 400 V2, ele perdeu o mount, esse mount aqui, que é para o LGA 2011 V3. Então, infelizmente, galera, os novos modelos do GAMEX 400 não são compatíveis com esses Xeon da China. Se vocês forem montar uma máquina dessa, se atentem, somente os coolers compatíveis com LGA 2011 servem nessas placas-mãe. Pessoal, estamos pronto aqui com uma montagem bem básica aqui em cima da mesa. Agora a gente parte para o gabinete. Eu normalmente ligaria essa máquina agora na tomada e iria ver se ela vai dar sinal de vida e tal. Porém, como eu já montei essa máquina em outra oportunidade, eu já sei que está tudo funcionando, a gente pode migrar direto para o gabinete. Mas minha recomendação é, se vocês quiserem fazer uma montagem dessa com peças da China ou mesmo com peças do Brasil, pega uma bancada, se você não tiver uma bancada, coloca aquele material antiestático que vem com a placa-mãe embaixo dela em algum lugar, faça uma montagem simples, normalmente só com um pente de memória, o processador, vê se a máquina vai postar, vê se ela vai dar vídeo antes de partir para o gabinete, porque depois que estiver dentro do gabinete fica muito mais difícil a gente descobrir o que está com problema, beleza? Pessoal, então esse é o nosso gabinete. Houve uma razão bem simples para nós termos escolhido ele, que é o seguinte: essa placa-mãe aqui, por ser uma placa-mãe diferente, né, para 2 sockets, ela é o padrão Extended ATX, ela é EATX. Existem poucos gabinetes que comportam esse tamanho de placa-mãe e esse daqui é um deles. Ele tem um bom acabamento, eu gosto dos gabinetes da Sharkoon porque eles costumam entregar um bom acabamento pela faixa de preço deles. Tampo de vidro, controlador de RGB, 4 coolers com RGB já de fábrica. Então, assim, foi uma oportunidade bacana, só que com certeza a gente conseguiria economizar uma grana dependendo do que a gente fosse atrás aí. Pessoal, só antes da gente colocar as peças aqui dentro, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre a nossa fonte. Nós escolhemos o modelo MWE 650 Bronze da Cooler Master. Essa aqui é uma fonte que ela apresenta, tem diversos reviews na internet, ela apresenta bons resultados. O modelo vendido no Brasil, ela não vem com a certificação ETS Lambda da Cybernetics, porém o modelo internacional tem essa certificação. O principal motivo para a gente ter escolhido ela, na verdade, é que ela possui 2 conectores para CPU, diferente da maioria das fontes com melhor custo-benefício. Então, para essa máquina que vai ter 2 processadores no final, isso foi imprescindível. Porém, para uma montagem mais simples,
fontes mais baratas poderiam ser uma boa opção. Vou dar uma acelerada no vídeo, colocar tudo isso daqui aqui dentro, vamos ver o que vai acontecer. Próximo passo, nossa plaquinha de vídeo, Asus Ares RX 580. Eu fiz um vídeo de unboxing, eu não sei se eu vou postar ele ainda no canal. Se vocês tiverem interesse, me avisa que aí eu coloco, tá bom? Vamos colocar ela aqui nos nossos slots, fazer um cable management e tentar ligar esse negócio. Galera, olha como são as coisas. Um ponto que eu não havia previsto aqui e causa uma certa decepção até. Apesar desse gabinete ele ser adequado para uma placa-mãe desse tamanho, ele tem os buracos para os calços dessa placa-mãe, devido ao comprimento da placa-mãe, ela tampou todos os buracos de passa-cabo, né, aqueles buracos que vêm com aquele plástico. E não existe nenhuma passagem adequada para passarmos nosso cabo de 24 pinos aqui. Eu vi aqui que os slots das baias de HD é removível e como nós não vamos usar no curto prazo, eu vou passar por aqui esse cabo de 24 pinos. Porém, isso é realmente um problema. A gente vai ter que partir para alguma adaptação aqui se quiser usar as baias de HD que ficam na parte visível do gabinete. Galera, acho que isso aqui é o mais limpo que eu vou conseguir deixar, pelo menos num primeiro momento. Vamos ver se essa máquina vai postar. Momentos de tensão, gente. Muita tensão. Ó, aqui em cima tá o LED de post. Vamos ver se ele vai chegar na onde a gente quer. Vou colocar vocês lá junto. Galera, apitou, é gol. Tá funcionando. Podemos ir pro monitor e dar uma olhada como é que vai ficar essa máquina. Pessoal, então rapidinho, tô passando aqui no vídeo para vocês as especificações finais dessa máquina. Lembrando que eu não fiz nenhum tipo de ajuste fino em configuração de memória, não fiz o unlock do turbo, esse tipo de coisa nós vamos tratar num vídeo no futuro. Aqui encomendei essas peças, montei o computador, como que vai ficar? Só lembrando mais uma vez que essa placa-mãe não suporta memória Quad Channel. Se você tiver a oportunidade de comprar uma placa-mãe com memória Quad Channel para o seu Xeon da plataforma X99, é uma recomendação que eu faço, beleza? Então vamos para os benchmarks, pessoal. Queria começar aqui com uma suitezinha de renderização. Eu separei alguns benchmarks famosos, benchmarks comuns, então eu testei o Corona Benchmark, versão 1.3. Nós tivemos um resultado da renderização em 4 minutos e 35 segundos. O Blender BMW, 7 minutos e 21 segundos. Testei Cinebench R15, 761 pontos. E estou passando aqui para vocês na tela o Cinebench R20, que conseguimos um score de 1.757 pontos. Esses scores eles não são nada excepcional. Nós, mais uma vez, estamos rodando a máquina no estoque aqui, então eles estão bem dentro do resultado esperado.
Se vocês procurarem comparação aí pela internet afora, esse obviamente não é um processador de alto desempenho, ele era um processador de alto desempenho na época dele, mas os resultados são resultados comparáveis com chips não tão modernos, mas não tão ruins também. Então, pessoal, quis passar rapidamente esses testes aqui da CPU para a gente partir para os resultados nos jogos, não é verdade? Todos os testes em jogos eu separei dois cenários possíveis. Um deles onde nós estamos na situação onde a CPU é o gargalo, e outro onde nós estamos na situação onde a GPU está começando a se tornar o gargalo. Para os 3 jogos que eu testei aqui, foi feito um teste em resolução baixa, mais especificamente 1280 por 720, e um teste em Full HD, 1920 por 1080. Todos os jogos que eu testei aqui, pessoal, são jogos que possuem alguma ferramenta de benchmark embutido. Os 2 primeiros eles me dão um resultado no final dos testes, ainda assim eu mantive o Afterburner rodando no background, e o terceiro fui eu que computei os scores com o resultado que o Afterburner registrou. Pessoal, o primeiro jogo que eu vou estar cobrindo aqui é Shadow of the Tomb Raider. Nesse jogo existe um benchmarkzinho incluso que eu rodei 3 vezes e peguei o resultado intermediário dos 3 testes. O resultado que eu estou colocando aqui na tela, ele é o resultado que sai lá no final do benchmark com os frames mínimos, a média e o percentil 95, que ajuda a gente a ter uma ideia de estabilidade dos frames. Quando nós olhamos o resultado no Shadow of the Tomb Raider, fica muito claro que os frames mínimos e o percentil 95 estão absolutamente próximos entre o jogo rodando em 720p e o jogo rodando em 1080p. Eu vou mostrar aqui para vocês a tela de resultado final que o jogo me dá, onde tem a informação de em quantos por cento do teste a GPU foi o gargalo desse teste. Nessa primeira imagem, que é referente ao teste no médio em 720p, vocês podem ver que a GPU foi o gargalo em 0% do teste. Ou seja, durante todo o tempo do benchmark, o nosso processador foi o gargalo de desempenho. Quando a gente muda para o resultado no alto em 1080p, a situação se desloca bastante em favor do nosso Xeon. E agora o gargalo está mais na casa de metade do teste. Ainda assim é bem alto. Porém, se a gente for considerar, pessoal, esse é um processador antigo. Esse jogo é bem mais moderno que ele. Ainda assim, nós estamos com uma média acima de 60 frames por segundo, e um percentil 95 muito saudável. Em termos de frame rate, nós sem dúvida estamos numa situação melhor do que um videogame da geração atual, por exemplo. O próximo jogo que eu cobri aqui nesse teste, pessoal, foi o Gears of War 5. O Gears of War 5 é um jogo que faz parte do Game Pass da Microsoft e ficou muito prático para eu passar pela ferramenta de benchmark incluso dele. Mais uma vez, na metodologia de testes, eu decidi usar um preset que favorece a nossa CPU e um preset que favorece a nossa GPU. Se vocês derem uma olhada aqui no gráfico, vocês vão ver que os frames mínimos estão muito próximos, então provavelmente a gente está olhando para alguma queda de frame que foi sim causada pela nossa CPU. Entretanto, nesse caso, a diferença entre o jogo rodando em 720p no low para o jogo rodando em 1080p no high foi maior. Mesmo assim, não fica difícil de notar na leitura do Afterburner que em vários momentos a nossa GPU está com menos de 50% de utilização, ou seja, mais uma vez, um gargalo bem grande. De certa forma, o jogo rodou muito bem. Os frames mínimos estão muito baixos, porém existem alguns cortes de cena que o jogo deve fazer alguma carga de assets que acabou propiciando essa queda de frames mínimos. Porém, o percentil 95 e a média estão muito saudáveis e definitivamente esse jogo está extremamente jogável para quem quiser montar uma máquina com essa plataforma. Um ponto interessante, olhando os resultados que o jogo dá aqui no final da avaliação de desempenho, o jogo não coloca em nenhum momento que a CPU é o ponto de gargalo. Na maior parte do tempo, ele registra como se o gargalo tivesse sido a nossa GPU. Claramente, o Afterburner discorda dessa informação. O que eu acredito que pode estar acontecendo aqui é que o jogo mede o tempo de processamento da CPU e depois o tempo de processamento da GPU de forma independente, porém o driver deve estar sendo algum tipo de gargalo na hora de transitar as operações entre a CPU e a GPU. E esse tempo do driver não está sendo medido como o tempo da CPU, porque na maior parte do tempo nossa GPU ficou com utilização baixa. Por último, mas não menos importante, eu decidi testar GTA V. Por ser um jogo um pouquinho mais antigo, ele não faz o proveito de tantos núcleos e tantos threads como o Gears of War 5 ou Shadow of the Tomb Raider. Como esse jogo ele não é tão intensivo para a placa de vídeo, eu decidi deixar os gráficos no padrão. O padrão dele é praticamente tudo no máximo para RX 580, o que me parece bem adequado. Nosso CPU rodou a maior parte do benchmark confortavelmente, às vezes até excedendo a casa de 100 frames por segundo. Não houve uma diferença muito grande de desempenho entre o jogo rodando em 720p e 1080p. Ou seja, nosso processador é sim um gargalo aqui para nossa placa de vídeo. Não dá para deixar de salientar que em situações, por exemplo, na cidade, em situações mais conturbadas, como no final do benchmark, onde ocorre uma explosão, colisão de veículos, muita coisa acontecendo na tela, os frames caíram e caíram bastante. Se vocês observarem
no overlay do Afterburner que eu deixei aqui, vocês vão ver que na maior parte do tempo nossa GPU está com uma utilização relativamente baixa. Ainda assim o jogo ficou perfeitamente jogável, e com certeza se você pretende investir numa máquina com uma RX 570, uma placa de vídeo até um pouquinho mais barata do que a RX 580, você estaria muito bem servido com essa plataforma como base. E aí galera, o que vocês acharam do desempenho desse PC? Eu achei bem bacana pelo preço que a gente pagou no kit, especialmente a parte de processador, placa-mãe e memória. E é justamente sobre o preço que eu quero falar na sequência. Ah, tem um ponto. Eu fiz os testes com algumas coisas que estavam à mão. Então, se vocês tiverem sugestão de jogos, outros benchmarks sintéticos, benchmarks de CPU que vocês quiserem que eu faça nessa máquina aqui, me deixem aí nos comentários que eu faço na medida do possível e posto no canal. A ideia é postar uns vídeos um pouco mais detalhados, fazendo um benchmark só de um jogo, de outro jogo, assim vocês conseguem ver um pouco mais do detalhe que aconteceu. Esse vídeo aqui já está se prolongando e eu preciso discutir com vocês uma parte muito importante desse projeto, que é o preço. Ao longo da montagem, eu fui deixando para vocês os cartõezinhos no vídeo falando quanto que custava cada peça, um pouquinho sobre as especificações, e nós temos um preço final de R$ 3.860 para a montagem de todos os componentes. Lá no começo do vídeo eu falei para vocês que essa não era a melhor combinação de custo-benefício, não para essas peças que a gente está testando aqui, né? O 2620 V3 é um processador com custo-benefício excepcional, mesmo com a subida de preço que ele teve. Porém, eu casei ele com uma placa-mãe dual socket, nós colocamos um SSD de alto desempenho, que é um SSD para suprir melhor as necessidades que esse computador aqui vai ter, e não são jogos, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês a tabelinha com os preços de cada componente e eu queria discutir na sequência o que nós poderíamos fazer para melhorar um pouco o custo-benefício dessa máquina. Eu deixei destacado para vocês o que eu considero ser o kit, que é o cerne dessa montagem e a parte que hoje em dia está valendo comprar no AliExpress. Para os pontos que eu quero falar a seguir, eu quero desconsiderar a placa de vídeo. As placas de vídeo estão custando um preço absurdo no Brasil desde o começo da pandemia, a alta do dólar. Tá realmente muito difícil de comprar uma placa de vídeo com um preço legal. E fica muito complicado a gente comparar o que eu paguei nessa placa de vídeo 2 meses atrás até com os preços de hoje. Então, vamos tirar a placa de vídeo fora dessa conta e dar uma olhada o que a gente conseguiria comprar hoje que teria um desempenho muito similar e eventualmente até melhor do que esse setup para jogos. Eu fiz aqui uma comparaçãozinha, o que a gente poderia colocar no lugar do que e com preços mais atualizados. Tanto as peças do AliExpress quanto as peças do Brasil. Para começar, duas notícias tristes. O Xeon 2620 V3 e o GameX 400 subiram de preço. Na sequência, vem os pontos que a gente de fato consegue dar uma melhorada no valor dessa máquina. O primeiro ponto deles, na minha opinião, o mais óbvio, é a placa-mãe. Eu fiz um vídeo falando sobre alguns dos modelos mais recomendados de placa-mãe para a plataforma X99 lá da China. E um dos melhores custos-benefícios é a Machinist X99 V102. Mesmo com dólar tão alto, eu consegui encontrar essa placa-mãe por valores na casa de R$ 450 lá no AliExpress. Outro ponto que a gente pode melhorar um pouco a questão do preço é a quantidade de memória. Se você vai montar um computador especificamente para jogos, você não precisa de 32 GB de memória. Eu coloquei aqui na conta, por conta do valor, apenas dois pentes de 8 GB da memória 2666, porque de 2.400 está difícil de encontrar. Na sequência, vem o nosso SSD. Nós optamos por um modelo de alto desempenho da Samsung, porém isso não é necessário. Eu não quis deixar de fora um SSD NVMe, porque torna o computador mais rápido no geral. É uma sensação muito legal mexer nessas máquinas com esses SSDs de alto desempenho. Então eu mantive um NVMe, porém um modelo da Kingspec, que a gente consegue economizar mais ou menos uns 180 a 185 reais comprando ele com a mesma capacidade do Samsung. Do restante, galera, são itens que a gente compra aqui no Brasil e que é um pouco mais volátil a questão do preço. Eu encontrei os melhores preços que eu achei para cada uma dessas peças e coloquei nessa listagem só para nós termos uma ideia. Peguei um gabinete que já vem com alguns fãs incluídos, peguei uma fonte de boa qualidade, é possível ainda diminuir um pouquinho essa fonte, mas eu não recomendaria nada muito menor do que isso. E no final nós poderíamos contabilizar aí uma diferença de quase 700 reais em relação ao custo que teve essa máquina com esse kit. Jogando o valor de todas as peças para um pouquinho menos de 2.000, tirando a placa de vídeo. Quando a gente olha para esse valor final de quase R$2.000 e ainda sem contar uma placa de vídeo, que como nós sabemos o preço está alto, eu não vou entrar no mérito das placas de vídeo usadas que se vendem no AliExpress, eu acho que isso é uma discussão para um outro vídeo. Vamos considerar que a placa de vídeo você teria tanto numa configuração com um Xeon, ou se você fosse montar um computador aqui no Brasil, você teria que arcar com esse custo. Mas assim, olhando esse valor eu pensei, bom,
Estamos pagando esse valor em peças de uma plataforma antiga, um processador usado, uma placa-mãe que pode ter sido construída com peças usadas. O que será que a gente conseguiria fazer com um hardware novinho, com esse valor? E o que será que a gente conseguiria comprar aqui no Brasil também, com esse valor? Então, eu fiz rapidamente esse levantamento, mas eu foquei só no kit, processador, placa-mãe e memória. Afinal de contas, se a gente for considerar, o restante das outras peças é meio complicado importar algumas delas. Então, eu acredito que a conta faça sentido. Vamos dar uma olhada só nessas 3 peças e ver o que daria para fazer. Honestamente, eu achei o resultado dessa busca um tanto quanto desanimador. Olhando para o preço do nosso kit, apenas o kit, nós temos um valor de R$ 870. Olhando só no AliExpress, nós conseguimos comprar um kit de peças novas que provavelmente vão entregar um desempenho melhor no curto prazo para jogos, que é um Ryzen 5 1400 com uma placa-mãe A320 da marca Wovibo. Se nós estamos falando da qualidade da placa-mãe, eu acho que não melhorou muito em relação à nossa opção do X99. Mas definitivamente você tem um caminho maior para upgrade, você pode colocar processadores mais novos. Não sei como que essa placa-mãe ficaria com relação ao TDP, mas em se tratando de processador, o Ryzen 1400 ele tem 4 núcleos, 8 threads, ele é um processador atual e moderno e consome provavelmente menos energia do que o nosso Xeon. Para jogos e exclusivamente jogos, seria uma escolha melhor. Porém, ainda assim são R$ 130 mais caro do que o nosso kit X99. Agora, quando a gente desloca essa busca aqui para o Brasil, aí o negócio fica complicado. Só consegui montar máquinas com processadores de 2 núcleos e 4 threads que provavelmente teriam desempenho até pior do que o nosso Xeon na maioria dos jogos. A menos que você jogue só CSGO e um LoLzinho de vez em quando, você com certeza vai estar melhor com um processador de 6 núcleos, com cada núcleo sendo mais fraquinho, do que com um só de 2 hoje em dia. E além disso, o custo foi ainda mais alto do que as peças do AliExpress. Então, pessoal, eu quis manter essas informações no vídeo. Se vocês acham que daria para montar um kit com peças novas aqui no Brasil por um valor mais barato, me deixa nos comentários porque eu gostaria de saber. Infelizmente, nas pesquisas que eu fiz, o resultado foi bem desanimador. E aí fica difícil não recomendar que o pessoal dê uma procurada sim no exterior. E é justamente sobre comprar no exterior que eu queria falar um pouquinho para vocês. Galera, quando a gente olha para os preços das coisas lá, é óbvio que dá um brilho no olho, não é verdade? Mas assim, eu espero que ao longo de todos esses vídeos que eu tenho feito sobre as compras na China, que eu tenha deixado claro que não necessariamente é as mil maravilhas. Eu não tive nenhum problema com minhas compras, todas chegaram relativamente rápido, tudo funcionando perfeitamente, nenhuma das peças, placa-mãe, memória, processador, nada parou na alfândega. Porém, essas 3 possibilidades seriam casos que realmente dificultam muito a vida de quem compra na China. Se por acaso sua placa-mãe parar na alfândega, se por acaso seu processador vier com defeito, você vai ter dificuldade de receber reembolso, você vai ter que pagar impostos, eventualmente multa. Então, pessoal, pesquisem bem sobre como é a experiência de comprar na China. Porém, em se tratando de comprei, deu tudo certo, definitivamente a gente está com uma situação muito favorável. Os preços do Brasil estão caros, e mesmo com dólar alto, está sendo possível montar uns kits com excelente desempenho pelo valor que eles são vendidos. Bom, galera, esse vídeo foi um pouco mais longo do que o normal, mas ele está chegando no fim. Não esqueçam de deixar nos comentários se vocês querem ver mais algum benchmark com essa máquina do jeito que ela está aqui agora, com o processador estoque, porque o nosso próximo passo é fazer o unlock do Turbo Boost desse processador para deixar ele rodar um pouquinho mais solto e ver se ele entrega um desempenho muito melhor para a gente, comparando com os resultados que a gente tirou com ele agora em estoque. O que vocês acham? Pessoal, se vocês aguentaram até aqui, então não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Se você está gostando do meu conteúdo, ativa o sininho e coloque para mostrar todas as notificações. E não esqueça de indicar esse canal para os seus amigos, vocês me ajudam a crescer e manter esse conteúdo em dia. Valeu, galera!